Fala, combatentes, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma gravação especial aqui no Hora do Fogo. E para tocar comigo o podcast de hoje, nosso consultor Vinícius. Aí, rapaziada, estamos aí de novo, né? E hoje com uma pessoa que vocês quase não vê aqui, vocês quase não conhecem da rede social, né? Estamos aí hoje com o Eliel, lá do Espírito Santo. Como é que você tá, Eliel? Você tá bem? Fala, meus queridos, tudo bom? Sempre uma honra estar aqui, né? Trazendo conteúdo na área da prevenção. E aprendendo também, porque cada vez a gente aprende um pouquinho mais sobre conexões, isso que é legal, né? Então, sim, aí a gente descobre que a gente não sabe tudo, né? Sempre tá Falta muita coisa para aprender ainda, né? Com certeza, tem bastante coisa aí. Show de bola. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo, como sempre. Você sabe que a casa aqui é sua. Você já conhece aqui cada detalhe. Conhece mais que a gente já. Com certeza. Se vocês quiserem vir aqui na empresa, ó, pode vir que o Eliel vai apresentar a empresa, apresentar cada processo para vocês, viu? Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente tá... Geralmente quem tá ali atrás do computador, vendendo, às vezes não tem o conhecimento de como que é uma peça, como que é feito. Se é tudo igual... E não é tudo igual, né? E sabemos que tem um processo, tem um amor específico também para fazer, porque não é só lançar um produto ali no mercado de qualquer jeito, né? Então, exatamente. E isso é muito importante, tanto para o desenvolvimento de uma nova peça, quanto, assim, o arroz e feijão do dia a dia, o prazo de fabricação. Porque exatamente, quem está do outro lado, que não tem... a vontade de vir até uma fábrica, de conhecer e tudo mais, não vai conseguir entender quando, por exemplo, o vendedor pega e pede lá, eu preciso de 5 dias, 7 dias. Mas como assim? Você não consegue me entregar amanhã? Mas calma, gente. Aqui é uma fábrica, não é uma revenda. Exato. Cada coisinha tem seu processo, cada processo leva um tempo, então é bom o pessoal pelo menos ver, entender cada coisinha ali, como, né, você falou. E um detalhe importante também que o showroom ficou incrível, né? O pessoal não conhece, né? Pessoal, o showroom ficou incrível para poder mostrar, às vezes, o vendedor que quer saber como que funciona a peça, como que é, onde que é conectado, engatado. Parabéns, incrível. Obrigada. E você fez parte dessa montagem aqui com a gente. E hoje nós estamos conseguindo ministrar alguns treinamentos aqui na empresa. Então, isso daí é uma novidade que vai ter logo aí para vocês, hein? A gente está recebendo algumas empresas aqui com a necessidade de fazer treinamentos para a equipe comercial. E assim, para nós, agora o showroom está sendo sensacional, porque além da parte teórica que a gente ministra lá na sala de treinamento, a gente está conseguindo mostrar para eles a aplicação do produto instalado. Então, assim, tem essa diferença também de quem está vendendo e quem vende com conhecimento técnico. Então, quando o vendedor ele vem aqui na empresa e ele pega a peça na mão, ele, entendi. Agora entendi para que vai ser utilizado, qual que vai ser a aplicação, como que ele foi fabricado. E isso faz com que lá para o cliente final ele consiga passar mais credibilidade, né? Isso é bom, muito importante. Com certeza. Até uma parte que me ajudou bastante quando eu comecei nessa área foi exatamente entender o processo da linha. Porque muita gente, beleza, é uma válvula. Tá, mas onde ela vai, para que serve, qual são os componentes que completam o conjunto. Porque, beleza, isso falando pela parte dos compradores, que é com quem a gente tem mais contato. A pessoa está comprando ali várias coisas, né? Às vezes não tem um conhecimento tão técnico em cima de itens específicos. Mas se ele pelo menos entender o conjunto, não precisa ser tão a fundo, pelo menos o conjunto, ele já vai ter pelo menos um norte, até para orientar melhor o cliente dele e também se orientar na hora de fazer cotação, fazer compra e de não acabar comprando o material errado e ser instruído da maneira errada, né? Exato. E até falar um pouquinho do treinamento que foi ministrado ontem com a equipe do Center Norte, com a GPM, muito obrigado, tá? Participou lá com a nossa empresa, de levar o conhecimento. E isso aconteceu na prática lá, porque fizeram uma ampliação, né? E colocaram o registro PN10, sendo que a pressão de trabalho deles é 9 quilos. Então, assim, por mais que um PN10 estaria dentro, só que ficou muito robusto para, às vezes, o pessoal da brigada abrir o registro. Uma válvula comercial, fechar. né? Então, para empresas assim, de grande porte como eles, não estava com a... Por mais que da GPM, qualidade, só que a pressão muito maior. Aí o pessoal do compras falou, a gente não sabia, a gente achava que era a mesma coisa. E aí viram, entenderam que realmente tem uma dificuldade, né, em um módulo que foi feito, né, o pessoal já está se readequando, porque justamente isso. Então esse conhecimento de levar, mostrar,
faz toda a diferença para quem compra e para o cliente final ali, que às vezes, né, vai utilizar ali um bombeiro, às vezes um pessoal de brigada, que às vezes também uma pessoa que não tem tanta experiência. Ah, tem um incêndio ali, não tem ninguém, mas eu sei mais ou menos como que funciona. Então, se a pessoa às vezes, né, não Saber manusear o isso, produto, exato, né? exatamente isso. Igual no treinamento que nós participamos com o Eliel, foi bem interessante, porque eu fiz uma pergunta lá pro pessoal e eu percebi que isso gerou muita dúvida. É um produto tão simples, que é o tampão. Perguntei pra galera, e aí, vocês acham que o tampão ele serve para estancar água? É o que mais a gente E escuta, todo né? mundo respondeu que sim. Só que aí vem um alerta pra gente, isso daí. É interessante justamente participar desses treinamentos e ver as respostas, os retornos que a gente tem dessa galera, porque isso é um alerta. Porque querendo ou não, é muito perigoso. É muito perigoso para quem responde que sim, que ele serve para estancar água. Justamente porque quem não tem conhecimento, de repente no momento de um incêndio, vai acabar fazendo as coisas na correria, não vai prestar atenção e pode causar um acidente, pode ser muito pior, né? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, assim, fortemente, principalmente o Eliel, ele tá praticamente em todos os projetos aí que envolvem a prevenção de combate a incêndio no Brasil. E é a conscientização que a gente vem tentando trazer pra galera do ramo, né? E é um trabalho duro, né? É um trabalho de formiguinha, mas que eu sozinho não consigo, a GPM também sozinha não consegue, é um conjunto. É o Eliel, é a GPM, é o instalador lá da Bahia, do Mato Grosso. Então, cada um de vocês é importantíssimo nesse processo de adequação, conscientização, para a gente conseguir equilibrar a régua de mercado para ter instaladores com especialista, né, que não vai entregar qualquer coisa. E na hora que pegar um fabricante que fala assim, toma aqui esse produto, que é a mesma coisa. Não, opa, esse daqui é diferente por conta disso, disso e disso. Então, ele não vai avaliar só o preço. Exatamente. Né? E Eliel, seria bacana você falar um pouquinho aí pro pessoal referente ao treinamento que você ministrou no ano passado, que a GPM também esteve junto lá no Espírito Santo. Então, quais são os frutos que estão vindo desses treinamentos? Um detalhe assim, importante é a questão do Corpo de Bombeiro. Foi um treinamento específico para o Corpo de Bombeiro. Eu creio que foi o primeiro, assim, a gente já pesquisou, não viu nada relacionado ao treinamento de empresas privadas, juntamente com o Corpo de Bombeiro. Porque também tem muito disso que bombeiro não pode estar junto com as empresas, porque é um órgão público, que não sei o quê. Só que o próprio bombeiro, ele fala, a gente quer estar junto da sociedade, das empresas, porque tem que ser um conjunto de elementos para que no final da ponta lá, que é o cliente, tenha um produto que vai funcionar, um sistema que vai funcionar, porque bombeiro, ele não vai ficar ali abrindo um registro, um esguicho ali em cima, verificar qual que é a tubulação, para ver se tá certo. Se o cara entregou a documentação, a RT Laudo, para ele tá tudo certo, okay, né? Só que aí é muito mais além disso. Então, o bombeiro, ele quer saber, quer entender. E fomos convidados, né, para levar um treinamento, conhecimento técnico. E a GPM aceitou, né, foi prontamente ali. Então, a gente tá junto, vamos lá. Foi 2 dias de treinamento, assim, foi incrível. Teve mais de 40 pessoas ali, entre sargento, capitão, novos vistoriadores. E hoje, isso está tendo o treinamento aconteceu em novembro do ano passado. E depois do treinamento, conexões de alumínio, que já é proibido, né? O bombeiro começou a fiscalizar mais, ele já começou a olhar de uma maneira diferente, porque hoje a gente consegue, dando um exemplo aqui, ó, você vê que é latão, aqui é 100% latão, tem um peso específico, só que tem alguns estados, igual lá no Espírito Santo mesmo, as empresas compram resguicho, conexões de alumínio, pinta, vende como se fosse latão. E aí o bombeiro às vezes ia lá, né, olhava assim, a mesma cor e tal, e passava batido, só que é proibido. Se cai no chão a conexão de alumínio, não dá o mesmo encaixe. Sim. Então, hoje o bombeiro tá fiscalizando mais. Isso está sendo bom porque o cliente está recebendo um produto de fato de qualidade. Não é qualquer coisa que vai colocar ali que não vai ter o encaixe, se tiver um sinistro não vai funcionar. Se o pessoal der um Google aí, vai ver que nos últimos 3 anos, que teve sinistro, incêndio no Espírito Santo,
e seguradora não pagou e tá lá na reportagem. Conexões não funcionou, registro estava fechado, teve óbito, teve uma criança de 4 anos, isso em 2019, que veio a óbito porque o sistema não funcionou e evitou o combate, infelizmente teve essa tragédia. E acontece que a empresa que executou fez errado, troca o nome da empresa, vai para fora do país. Uhum. Então isso é importante, esse conhecimento de levar para corpo de bombeiro, administradora, síndicos. Isso depende não só da gente, né? Depende de quem está lá assistindo agora Com também. certeza. Exatamente, e isso que você falou é interessante, Eliel, porque o pessoal acha que assim, eu preciso do meu AVCB só preciso do documento. Ele vai lá, ele instala o produto, porque ele vai precisar da instalação, mas não faz nem ideia, isso falando do usuário final mesmo. Faz o seguro do local, só que ele não sabe o que foi instalado, se está conforme norma, se está funcionando, nada. Então, o empresário, ele acha que se pegar fogo, Ele está respaldado. tá tudo certo, tá tudo bem. Assim, tá tudo bem que eu falo, né, eu vou ter um respaldo, né, o meu patrimônio e tudo mais, tá tudo blindado aqui, vamos falar. Só que não é assim. Não é bem assim que acontece. Papel não salva vidas. Não quer dizer que Exatamente. você tem um papel ali, um laudo, uma ART ou um AVCB, não é aquilo ali que vai fazer. Imagina aí, deu um incêndio lá, você vai pegar o laudo, a RT e correr atrás do fogo para cima aqui, ó, aqui, ó. Não é assim que funciona. Então, tem que ter um sistema que realmente vai funcionar. Material de qualidade, esguicho, conexões, a linha em si, né, que é o visual. Onde você está vendo, você consegue ajustar e ver o que é, mas que está em cima do forro, atrás da parede. Então, é sempre importante ter esse conhecimento, buscar treinamento e estar com empresas parceiras, mais uma vez, né? Com o GPM aqui, a gente sempre tá junto, já vai fazer, eu creio que foi desde 2022, nosso primeiro contato. 22, é isso aí, Então, a já gente já tem tá 3 3 anos vai fazer aí. 4 anos agora. Então, assim, eu sempre gosto de trazer, né, essas experiências, porque a gente, às vezes, acha que tá com o fornecedor certo, que tá tudo bonitinho, tudo certinho, mas eu sempre tenho uma frase que eu sempre, agora tá com mais evidência, né? Depois que você vê, não tem como desver. Então, eu achava que tinha pessoas certas, parceiros certos, e foi estudando, conhecendo. A gente não pode falar que a gente sabe de tudo. Buscando conhecimento, ler norma, tá com parceiros. Aí eu vi, caraca, eu achava que essa conexão era certa, até conhecer o que a GPM fazia, o que ela trazia de conteúdo. Eu falo, caraca, eu não sabia nada, tá? Vou colar nesse cara aqui, porque é isso, né? Tá junto com Sim. quem tá levando conhecimento e qualidade. Com Com certeza. certeza, é isso que a gente vem tentando prezar, né? E é bem aquilo, é importante também, além da parte da instalação no local, porque o pessoal também acha que instalou, tá tudo ok. Quando pegar fogo, a gente vai acionar, mas calma, e as manutenções em cima disso? Exato. Isso é um ponto muito importante, que a gente vê bastante quando chega esse tipo de solicitação pra gente, né? De, eu tenho que fazer prevenção, não sei o quê. Muita gente negligencia essa questão, né? Eu tenho aqui um esguicho, um registro, enfim, de muito tempo, nunca deu problema. Beleza, tá fechado. Você nunca usou, você nunca pegou, você nunca precisou utilizar. E na hora que precisar, a borracha já está toda zoada por conta que está muito antigo, contato com a água ali constante, porque a rede está pressurizada, o esguicho normalmente não fica já engatado, quando você vai tentar engatar já não vai, ou até mesmo as vedações ali já não estão da mesma forma. Então é uma coisa que o pessoal não dá a importância necessária, né? Então é um ponto muito importante para se bater mesmo. Sim, tem muitos prédios acima de 20 anos aí que você vai pegar o registro ali, abrir ele, você abre, mas você não consegue fechar mais. Exato, exatamente. Aí já era, por conta das manutenções. Sim. E cada norma tem uma manutenção, tem um prazo, seja ela mensal, semanal, trimestral, mas cada norma tem um padrão específico de procedimento. E, mais uma vez, não é só chegar lá, instalar e deixar lá o cliente se vira. Será que está sendo ofertado? Deixou um checklist de acompanhamento. A gente também faz, tem um contrato de manutenção que mensalmente viemos aqui, trabalhamos. E isso também é até uma questão de monetizar quem instala. Não é só instalar, você pode às vezes ofertar um contrato de manutenção e monetizar mensalmente, tomar conta daquele sistema que sempre vai estar funcionando. E infelizmente, alguns instaladores hoje não pensam assim, não.
Ele quer pegar o projeto inicial só. Verdade. Depois, não quer trabalhar com manutenção. Então, assim, e aí, cadê a responsabilidade também? Instalei, tchau. Ganhei ali em cima, depois eu não quero mais dar continuidade. Verdade. Tem essas questões, né? É um risco, Acontece né? bastante isso daí. O pessoal é exatamente isso. Ele se preocupa mais com o pegar o pedido inicialmente ali, pá, instalou, beleza, funcionou. Primeira vez, acabou. Aí depois nunca mais entra em contato para ver como é que tá, ou até faz isso que você falou. Cria esse cronograma, fala, ó, eu posso vir aqui de 3 em 3 meses, uma vez por semana, enfim, dependendo de como é que a norma exige, né? Fala, para testar realmente se está funcionando ou não, se está dentro dos conformes, conforme eu coloquei a primeira vez. Então, tem que ficar em cima mesmo disso daí. Tentar fazer um contrato de prestação Exato. mesmo, né? Pra galera começar a criar essa conscientização. Porque não é só uma vez que o instalador foi lá, nossa, tá tudo certo, tá tudo vistoriado. Não, essa manutenção ela tem que ser periódica, justamente. Porque se um dia precisar, que a gente torce para que não precise, Exato. mas se um dia precisar, tem que estar funcionando. Tem que funcionar. Vai ter a certeza que vai estar tudo bonitinho pro responsável que vou utilizar ali, né? Vai conseguir extrair o melhor do equipamento que o cara comprou. Porque senão, Exato. Porque não adianta nada você ter um sistema lá, depois não tá funcionando, acontece um sinistro, aí vem perícia, seguradora, bombeiro, CREA, Inmetro. E aí, se não estiver funcionando, será que o seguro vai pagar? A gente tem recursos, assim, só pesquisar lá, eu dei esse exemplo que teve no Espírito Santo, sinistros de grandes proporções, 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões de prejuízo e o seguro não arcou. E aí sobra para o síndico, para o técnico de segurança, para o dono da empresa, para o instalador que fez. O cara que fez a manutenção também, cada um vai receber uma parcela de culpa ali, porque ele foi negligente, que às vezes ele foi lá, fez só a inspeção e não apontou o que está de errado. Então ele, tá tudo certo. Na hora que vem a perícia, cada um vai ter uma parcela de culpa ali. E aí, será que isso vale a pena? Né? Essa dor de cabeça que vai gerar depois, se tiver óbito aí, dor de cabeça, assim, praticamente pro resto da vida, né? exatamente. O barato sai caro, né? E essa questão que o Eliel até comentou sobre os treinamentos lá no Espírito Santo, o resultado disso, nós aqui no comercial, a gente já vem sentindo. Sim, com certeza. Né? Porque lá no Espírito Santo a gente está tendo muitos clientes. Só essa semana, por exemplo, a gente pegou 2 clientes mencionando que o alumínio está proibido no estado. Na hora que eles falaram isso, eu falei, putz, que sensacional. Né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente vem tentando fazer e tentar levar para outros estados, né? Exato. Então, se a gente conseguir chegar até lá também, conseguir conversar, porque querendo ou não, é igual, o bombeiro não pode falar direto com a fábrica, o bombeiro não pode falar direto com o instalador, essa barreira. Só que nós somos os mais interessados para que as coisas deem certo. Então, é importante que o bombeiro escute a dor da fábrica, que ele escute a dor do instalador, que a gente possa transmitir isso para eles. Porque, querendo ou não, eles que vão ajudar a gente lá no final. Exato. Então, você que é instalador, você que faz inspeção, manutenção, tá ouvindo esse podcast, segue o GPM, segue o Eliel, vá no corpo de bombeiro, vá em síndico, administradora, crie uma estratégia de treinamento, porque eu comecei lá atrás justamente com síndico, administradora, levar o conhecimento. Eu demorei mais ou menos uns 3 anos para que o bombeiro conseguisse me ouvir, porque tinha uma barreira mesmo. Só que hoje, com mídia social, com a informação que nós temos hoje, está muito mais fácil. Sim. Então, hoje, a gente consegue ter mais proximidade com o corpo de bombeiro. Então, tenta fazer, né, como fala? Tentar entrar em contato, intermediar, né? Exato. Com o CREA também, tá? O CREA também é um parceiro muito bom para poder fazer essa intermediação também com bombeiro, trazer o CREA junto, para que lá na ponta, que é o cliente, que vai ter um sistema de prevenção que funcione, e você não fique aí quebrando cabeça. Mas o fulano tá instalando de alumínio, ele compra, pinta, aí o outro também, só eu fazendo certo, não tá dando certo, vou fazer errado igual ele. Não é nesse caminho.
é fazer a diferença mesmo, porque o retorno vem, o fruto vem, você vê que realmente hoje está muito mais prático fazer isso. E como eu falei, não depende só de mim, da GPM, cada um de vocês também que está assistindo, que vai levar esse conhecimento. Com certeza. Exatamente. Por isso que a gente vem tentando. O Hora do Fogo é justamente para isso, né? Pra gente tentar reunir o máximo da galera aí do mercado pra gente tentar levar um pouquinho de conscientização. O pouquinho que a gente conseguir vai ser sempre muito bem-vindo, né? A gente teve aí essa semana, né, o caso lá da universidade, né? Sim. Que pegou fogo. Incêndio de grandes Sim. proporções, né? Assim, foi... a gente ouve uma coisinha por fora ali e tal, a gente não tem como falar nada ainda, a gente deixa isso para bombeiro, CREA, né? Fazer a função deles, mas a gente fica aquela pergunta, e aí? Se pegou fogo, como é que tava? Será Por que que não usaram? Uhum. Por que o alarme não funcionou? Por que o hidrante não funcionou? Não tinha ninguém capacitado para poder usar? As paredes, por que pegou fogo rápido assim? Não tinha compartimentação, entendeu? Aí fica aquela pergunta, será que a empresa que fez a manutenção, será que fez da maneira certa? Entregou um produto de qualidade? Será que comprou produto com a empresa certificada? Uhum. Então, assim, são situações que, se a gente não iniciar, tentar mudar, a tendência é só piorar. Exatamente. É aquela papo que a gente sempre fala, né? Infelizmente, o pessoal só vai aprender quando acontecer alguma tragédia. Né? Foi como o caso da Botkiss, isso daí também vai ficar... né? Exato. Tem muita gente que ainda vai falar, não, é um caso esporádico, é uma coisa que não vai acontecer comigo. Que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Né? Eu tomo meus cuidados, eu faço aqui alguma coisinha, mas e aí? Não é da maneira que tem que ser feita. Então, quando acontece com a gente, que a gente vai começar a colocar a mão na consciência, que a gente vai começar a realmente dar a importância que deveria dar. E não, né, negligenciar dessa forma todo o processo. É uma coisa interessante, porque a gente estava conversando agora cedo sobre isso. A gente acha que não vai acontecer com a gente, né? Uhum. Só que quando a gente entra no ramo de prevenção, né, nesse segmento, a gente começa a ficar mais atento a tudo. Então, a gente entra em um estabelecimento, a gente já começa a olhar. Tem sprinkler? Onde que está o ponto de hidrante? Extintores. Alarme, extintor. A gente começa a olhar. Aí, a gente começa a prestar atenção e você fala, nossa, que instalação sensacional. Ou, meu Deus do céu, eu preciso sair logo daqui, porque se der ruim, vai azedar. Já era. Mas tem muito lugar que não tá nem aí. Já fui em mercado, esse tipo de coisa assim, não tinha nem mangueira, não tinha esguicho lá. Enfim, faltava peça ali dentro. Que é exatamente isso. Você começa a prestar mais atenção, principalmente em rede que é um pouco mais amostra. Parte de sprinkler, detecção em alarme, né? A própria parte do hidrante em si. Você começa a prestar mais atenção e quando você começa a ver muita coisa errada, você fala, meu Deus do céu. Tá louco, não dá não. E eu dou uma de louco da prevenção, porque onde que eu vou, eu abro as caixas, eu olho o extintor, eu vejo o anel, eu olho o bico, assim, por segurança, porque... Deixa eu saber se eu estou seguro nesse local. Exatamente. Porque não, assim, infelizmente tem muitas empresas que não dão a importância na instalação, na manutenção. Então, se eu entro num estabelecimento, eu já quero ver onde que é a porta, onde que é a rota de fuga, porque eu já faço um panorama já em si, né? Eu vejo plaquinha, eu vejo o extintor, hidrante, abro a caixa, verifico ali. Eu vou falar, opa, tá mais ou menos aqui. Então, eu vou ficar mais ou menos próximo aqui. Não, se eu for numa pizzaria, eu tento ficar mais próximo da porta ali, porque se der algum BO, eu já... Ali já tá próximo da rota de fuga. Então, ter essa atenção, esse olhar técnico, porque pode ser, às vezes, a sua família que vai estar ali, o seu filho que vai estudar em uma escola. Será que aquela escola está com as medidas de segurança funcionando, manutenidas? Na igreja que você vai, será que está certo? No shopping? Então, são esses pequenos cuidados, a gente não sabe do dia de amanhã. Pode acontecer um incêndio hoje, amanhã, daqui a um ano. Eu não vou pagar para poder esperar isso acontecer, né? Não, pelo amor de Deus. Não vou pagar para ver, não. Tô bem de boa. Quanto mais próximo ali, quando eu vejo que tem muita coisa errada, quanto mais próximo de rota de fuga ficar, para mim é melhor. Me sinto mais seguro e vou orientando as pessoas da forma que eu consigo. Sim, com certeza.
E tem bastante evento esse ano, né? Nesse ano tem o Ciproci agora, né? Eu tava falando com a esposa do Eliel, aí ela falou assim pra mim, ele tá querendo ir em todos. Falei pra ele escolher. Aí eu fui perguntar pra ele, e aí, né, qual que você vai? Aí ele começou a dar as desculpas. O Ciproci eu tenho que ir, porque eu nunca fui. O Expo Incêndio é a primeira edição, então eu também tenho que ir. A Prev, eu tô todo ano. Então, resumindo, meu amigo, eu acho que você tem que locar uma casinha aqui em São Paulo, porque é sua segunda casa. Não, e durante o ano, mês sim, mês não, mês sim, mês não. Tá na hora já, né? Tá na hora, correria, tá na hora. né? Mas tudo acontece aqui em São Paulo, né? Então, Sim. as novidades, os treinamentos, sai daqui pra ir pra outros estados. Então, acho que... Vai ter bastante conteúdo esse ano, aí a gente vai ter muita coisa para mostrar ainda para vocês, muita novidade também vindo aí de fora, né? NFPA querendo entrar com força aqui no Brasil também, né? E quem é instalador, você que está vendo esse podcast, quer participar dos eventos, Ciproci vai ser aberto, né? Sim. Expo Incêndio também. Da Renata, que é pago porque é um evento específico de treinamento, porque não é só a parte de prevenção, tem todo o contexto ali de empresa em si mesmo, né? Para você que tá começando agora na tá área. começando, ou que já tem uma empresa há bastante tempo. Questão tributária também, fala um pouquinho sobre cada coisa. Então, é muito bom estar indo e aprender, levar esse conteúdo para sua equipe. Agora, de prévio, de feiras, aconselho a você ir, porque cada feira você aprende uma coisa diferente, um material específico, novidades. E você pegando esse conhecimento, levando para sua região, multiplicando com a sua equipe, com o síndico, sei lá, com as empresas, é elevar a régua mesmo, né? Mudar um padrão ali. Com certeza, com certeza. E a GPM vai estar em todas, né? Estaremos em todas. É isso aí. E vai ter muita novidade ainda de conteúdos com o Eliel esse ano, né? Tem sem esqueminha. Sem esqueminha. Tem a batalha também que vai acontecer. Batalha dos instaladores, né? E a gente vai mostrar isso de perto, né? Legal, muito bom. Show de bola. Não, mas é isso aí, porque acho que infelizmente não fui em tantos eventos ainda, né? Mas essa parte dos eventos é muito importante até para você fazer também essa propagação desse tipo de informação, trazer também, tem mais contato, mesmo que a gente não atenda tanto o consumidor final, mas trazer mais informação para o pessoal, para eles que tenham um pouco mais de responsabilidade nessa questão, um pouco mais desse olhar crítico. Isso é muito bom. E contar com a ajuda aí do nosso parceiro você, porque é muito importante. Você, ainda mais você que está mais ali próximo do pessoal, né? Então, acho que vai ser muito bom isso daí. Porque o Eliel, ele não é só empresário, né? Exato. Ele bota a mão na massa, ferida ali mesmo, né? Até um pouco, logo no comecinho, né? A gente ficava meio com um receio assim de falar, porque é um assunto meio complicado, né? Você, por mais que a gente não fale a empresa que está fazendo errado, mas você pegar e mostrar, esse é o certo, esse é o errado. E aí você começa a mexer na ferida, que tem muita gente que faz para enganar o cliente, tem gente que faz para poder, que às vezes não tem o conhecimento que é errado. Igual eu mesmo comecei em 2011. 2012 eu aprendi ali, mas não era o correto. Então fui fazendo instalação achando que era certo, né? Fui cair em si mesmo em 2019. De 2018 para 2019. Olha só, de 2011 para 2019, você fala assim, caraca, tudo que eu aprendi não valeu de nada. Porque eu aprendi, não era o certo. Sim. Né? Então, aí você muda. Sim. É por isso que hoje a gente tem esse lema, né? Depois que você vê, não tem como desver. Porque depois que eu vi o certo, falei, caraca, esse é o certo. Então, eu só vou fazer errado se eu quiser querer enganar. Sim. Eu vou seguir o correto e você dá muito treinamento, né? Você é referência na questão de treinamentos. Então, você tem que ensinar o correto para os seus alunos. Como eles vão levar isso para o dia a dia, a gente não sabe. Mas você sempre vai estar com a consciência de que eu ensinei e eu dei ali o caminho, o direcionamento para eles, Exato. né? Hoje a gente está tendo uma comunidade, assim, gigantesca do Sem Esqueminha, né? Do pessoal levar o conhecimento, de estar com os parceiros também, que tá na mesma pegada, né? Sim. Que não é... Vou dar o
Exemplo, a gente fez cotação esses dias com uma empresa que vende conexões também. E eu perguntei, as conexões vão vir com marcação ou sem? Ah, você tem a opção de colocar sem marcação, porque às vezes o cliente, para não ver pra, que é você que vai vender, né? Para o cliente não Sim. entrar em contato direto com a nossa empresa, né? Porque não sei o quê. Assim, deu uma desculpa. Aí eu falei, mas não teria que estar com as marcações mostrando, né? Qual que é a pressão e tal, norma. Ele, não precisa não. Aí eu falei, mas outras empresas fazem o certo, né? Assim, coloca e tal. Não, mas não tem. Assim, você vê que o cara sai fora, né? Assim, dá desculpa, porque um produto certo, certificado, até quando você que é instalador, você que às vezes que é um síndico ou um técnico de segurança, pega um produto certificado, um que não é, tem diferença, o peso é diferente. Às vezes a conexão não bate. E aí você vê que são fabricantes que não tá nem aí, quer levar Sim. conhecimento errado. E isso você levando e mostrando para quem instala, por isso que essa questão de você ir em feira, ir em evento, é para ver quem faz certo. Você pegar um padrão ali, leva para sua região, melhora aquilo que você tem. Cara, você não vai ficar brigando por preço, não. Porque Exato. o que eu fazia antes de 2019 é brigar com meus concorrentes, brigar por preço. E aí depois que eu entendi, eu falei, caraca, é mais fácil você ofertar um produto certo, trazer, explicar, mostrar, ó, eu tô com esse esguicho aqui, ó. Mas por que ele tá saindo mais caro? Então, se você pega a espessura, pega um paquímetro, ó, vamos medir aqui, vamos ver a espessura, quanto de latão que tem nele, o peso. Agora vamos ver esse outro aqui. Ó, tá vendo? É diferente, o peso é menor. A espessura de encaixe é menor. É um produto que, numa situação de emergência, quando você pega e encaixa, não bate, tá? Faz o teste aí para você. Pega um que tem marcação de fabricante, pega um que não tem, ou um de alumínio. Você vai ver que a conta não fecha, tá? Não vai engatar. Né? E é até bom você dar esse ponto, porque assim, tem muita gente que bate nesse ponto do consumidor final com as marcas do fabricante. Isso é por segurança, não é nem pra gente, pra eles entrarem em contato com a gente, porque a gente já não vende pro consumidor final. Todos os nossos concorrentes vendem e a gente não. Mas isso é até uma segurança para quem está comprando. Porque, né, Deus me livre e guarde, acaba acontecendo algum tipo de tragédia e algum equipamento nosso está com algum defeito, né? Que eles não identificaram ali na hora, mas acabou acontecendo. Com quem que ele vai recorrer se não tiver a marca? Isso É aí. com quem comprou, irmão. Sim. Com quem comprou, com você que instalou, com o cara que projetou. O cliente final, não, ele quer resolver. Se tiver a marcação, beleza. Quem vai se respaldar vai ser o fabricante. Como a gente também é o único fabricante que dá 12 meses de garantia aí, né, contra defeito de fabricação. Então a gente tem essa preocupação de caso aconteça alguma coisa, a gente vai te dar todo o respaldo, toda a ajuda técnica e também fazer a troca do material caso aconteça alguma coisa. Então isso é muito importante vocês falar e ficar batendo nessa tecla. Porque tem gente que tá nem aí, não. E acontece muito também de comprar produto de fornecedor que importa, né? A gente pega muito caso assim. Exatamente. Aí não tem garantia. Não tem garantia, nada. esquece. Entendeu? E é engraçado porque a galera compra, tem a consciência de que é proibido, sabe que é proibido. Traz com a marca de X, X fornecedor, tal. E fala, não, eu vou vender porque é o que o mercado quer, então eu vou vender. Tá, mas por que você não traz com o seu nome? Porque lá fora eles fazem com qualquer nome. Exato. Não posso me queimar no mercado. O seu nome não pode agora colocar um produto que o cliente não vai ter a segurança que vai funcionar. Aí tudo bem, aí tá tranquilo. Aí você vê que como que tá a responsabilidade de um fabricante desse, né? Não tá nem aí Nada. para um prédio, uma indústria, para o cliente. Se vai ser a família dele que vai estar ali, você já vê que o cara Ele só quer lucrar. só quer lucrar. Exato. Exato. E a gente pega muito caso assim. O cliente compra a válvula do concorrente, compra o adaptador e que vai lá e compra o nosso tampão. Aí fala, ó, não tá engatando. Sua peça tá com problema. Eu tenho certeza que a minha não tá. Eu me baseio numa norma para fabricar, para ter os dimensionamentos daquele engate. E lá fora? Não faz, não segue nada, é tudo de qualquer jeito.
Só vai. Linha de produção, né? Os caras vai fazendo e vai mandando. Não testa, não tem... Não tem um padrão. Não tem um padrão. Não, é Fornecer loucura. esses materiais. Então, acaba tendo essas divergências. Mas legal pegar essas coisinhas assim. É bom que você tenha um argumento excelente. Porque é falta de correr atrás, sabe? Porque, primeiro, se você está comprando um material de marca X. Ah, beleza. Compra tudo ali, mano. Ah, eu peguei a válvula daqui. Por que você vai pegar o adaptador de outro cara? E se não engatar? Problema da minha válvula? Porra. Não, às vezes o cliente ele vai comprar a válvula com um, o adaptador com outro, o Isso. tampão com outro, a chave com outro, o esguicho com outro. Mano, aí não segue nenhum padrão. Você tem fabricante que não segue norma, aí o diâmetro já vai ser diferente, mesmo que seja tudo, sei lá, tudo 2,5. Ou de 1,5. Vai ter isso, ou de 1,5 vai ter Vai diferença. encaixar, não vai. Não vai. Fala assim, mas não tá encaixando, não tá dando certo aqui. E isso, geralmente só vai ver quando acontece um sinistro. Aí você vai engatar a mangueira ali, vai correr, vai colocar esguicho ali. Exato. E aí, só que num sinistro, você não tem tempo para poder errar, para testar. Ali é para combate, pronto, acabou. Você não tem, às vezes ali um padrão de resposta ali é 2-3 minutos para você já colocar a mangueira, já engatar, já fazer todos os procedimentos. Preparativos ali, né? Aí você vai lá e gasta ali, às vezes, 10 minutos para tentar encaixar ali um negócio, aí já chama outro, aí não consegue. E aí, será que... assim, é questão de segundos que o incêndio toma uma proporção gigantesca. Exato, exatamente. Não tem tempo pra Não tem isso. tempo. Bom, com certeza vocês viram aí nas nossas redes sociais, e a gente ministrou esse treinamento junto com o Eliel, ficamos uma tarde lá com ele, e nós demos de presente lá pro Expo, né, um esguicho, que, nossa, eles ficaram extremamente felizes lá, porque é aquilo, né, infelizmente não são todas as empresas que investem em um produto de qualidade, né. Então, o esguicho regulável, claro que ele tem qualidade, mas para quem vai manusear, prefere 10 mil vezes uma alavanca empunhadura, né? E aí, Eliel pegou e falou assim, nossa, eu não tenho um desse. Falei, então, já que ele não tem, hoje ele já não vai mais poder falar isso. Meu Deus. Então, meu amigo, agora você tem Nossa, uma alavanca empunhadura meu da Deus, GPM. ó. Nossa, muito obrigado. Meus queridos, não tem como não se impressionar, tá? Nossa, e isso assim, para treinamento, a gente gosta de mostrar o que é certo, o que tem de melhor No mercado, no mercado, com certeza. entendeu? Então, muito obrigado, vou fazer bom uso, eu gosto de levar isso, né, nos meus treinamentos. Nossa, eu fiquei obrigado, tá? Não, mas é da hora. Esse daí é diferente. Pouquíssima gente tem acesso a um desse, nem pra ver. Quem dirá pra usar. Então, se ele começar a levar nos treinamentos, o pessoal vai ficar bem feliz. Nossa, brigadão mesmo. Já na minha cabeça já assim, a gente não tá para, né? montando. Eu tô pensando já, né, o que eu vou fazer, como fazer, mas é muito massa. Brigadão mesmo, tá? Imagina. Gostei mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz. E pra gente encerrar, Eliel, quer deixar alguma mensagem aí pros instaladores, pra quem cuida da parte de manutenção? Eu gosto sempre de falar que esqueminha e e sistema de combate a incêndio não combina. Esqueminha, prevenção contra incêndio, não combina. É o caso da Boate Kiss, a gente teve né, o pessoal todo sabe, enfim, entre outros sinistros de grandes proporções que já tiveram. E um jeito de levar conteúdo é justamente esse que vocês estão fazendo, que a gente tem uma parceria boa de levar, porque depois que a pessoa vê, só vai fazer errado se ela quiser. Sim. Exato. Então é isso aí. Então depois que você vê, não tem como desver. Tenho certeza que a partir de hoje você vai ver de uma forma diferente um adaptador, um tampão, um esguicho, a própria prevenção mesmo em si, né? Olhar com um olhar técnico. E tenta pensar que é a sua família que vai estar ali, né? Que é o seu filho, é o seu pai, a sua mãe. Se tiver um sinistro lá, como que será que vai, né, se não conseguir sair ou der algum sinistro, será que você vai ficar com a consciência tranquila? Porque você viu, você sabe o que tem que ser, como tem que ser. Então Exato. esse alerta aí pra vocês. Exatamente. Não, Assim, mas é não bom. adianta falar que eu não tenho conhecimento, eu não entendo, eu não posso, eu não consigo. Hoje os fabricantes, principalmente quem está fazendo parte desse movimento, né?
Eu posso colocar aí a GPM, a Ilomac, a Dinâmica, a FAMAC. Esse pessoal está com as portas abertas. Então, falta de conhecimento não vai ser. Venham, querem fazer algum treinamento, as portas estão abertas, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas Com certeza. que com precisarem. certeza. A gente não vai medir esforço não para deixar vocês com ainda mais conhecimento, porque a gente precisa de vocês, então não tem por que ficar escondendo, ficar medindo esforço para fazer esse tipo de coisa. Então, independente de se for consumidor final, quer fazer esse tipo de treinamento, pode vir que a gente vai estar por aqui com muito prazer. Com certeza. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação. A sua vinda aqui na GPM é sempre magnífica. Fico muito feliz por essa parceria que a gente vem aí 3 anos já nessa parceria e vem consolidando cada vez mais, né? Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço. E o recadinho final, se é latão, É qualidade. se é qualidade, É, GPM. tamo junto. Forte abraço. Pessoal, muito obrigada. Acompanhe aí todas as nossas redes sociais, Hora do Fogo, gpm.brasil no Instagram, nosso site, gpmbrasil.com.br. Fica ligado que sempre tem novidade. Forte abraço.